são coisas convencionais. Você imagine algum pastor naquela igreja que você frequenta. Alguma pessoa que você diz, aquele homem tem uma unção muito grande. Quando ele prega, quando ele bota as mãos, as pessoas ficam curadas. E assim o pessoal via os sinais que Jesus fazia. Então chegou aquele cego e chamava por Jesus, Jesus foi ao encontro dele. O que é que você quer que eu faça? O cego, evidentemente, o que é que ele queria? Era ver. Então ele disse para Jesus, Jesus, eu quero tornar a ver. E Jesus, então, cuspiu no chão, pegou o que ele chama daquele lodo e passou nos olhos do cego. O que é que aconteceria nesses tempos atuais? O que é que você pensaria se alguma autoridade eclesiástica, alguma pessoa com unção verdadeiramente de Deus, fizesse um procedimento? Você diz, rapaz, sai daí, esse imundo. Não era assim. Mas Jesus fez isso, o cara nem questionou. Porque ele era cego, mas quando a pessoa cospe, faz uma zoada, né? Certamente os ouvidos do cego são muito mais aguçados, que é um dos sentidos que ele desenvolve mais, já que a vista ele não tem. Ele ficou calado e foi fazer conforme o que Jesus tinha dito. O que Jesus fez, e ele não questionou. Passou o cuspe, certamente melado com aquela areia do chão, no olho do cego, e Jesus diz, vai agora naquele tanque, chamado tanque de Siloé, lava o teu rosto. Ele não duvidou, e assim ele fez. Lavou o rosto, e foi, quando ele tirou as mãos esfregando ali no rosto, ele começou a ver, porque ele era um cego de nascimento. Então era incontestável que ele era cego, mas ele viu. Então é bem assim. O Senhor, quando Jesus voltou, ascendeu aos céus, ele disse para os apóstolos, depois que o Espírito Santo veio como fogo, depois de um vento impetuoso que soprava entre aqueles apóstolos ali naquela casa onde eles se encontravam. E depois desceu sobre cada um deles o que chamavam de línguas de fogo. E todos ali naquele instante receberam o que foi denominado de batismo do Espírito Santo. Porque o João Batista, ele batizava com as águas, mas Jesus, ele batizou com o Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam ali, aqueles apóstolos, começaram a falar em novas línguas, línguas estranhas. Não era o inglês, não era o alemão, não era o português, eram línguas estranhas. Como quando eu oro em línguas, eu falo assim, é uma língua incompreensível para nós. Tem algumas pessoas que têm o dom de interpretar a revelação dessas línguas. Mas ali é uma verdadeira oração, uma oração do Espírito Santo diretamente para o espírito daquela pessoa que está orando.
Essa oração é poder para o espírito de quem ora em línguas. Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já tem esse dom de operar em línguas? Então, muitas pessoas naquele instante que via os apóstolos orando aquelas línguas estranhas, falando aquelas línguas incompreensíveis para o mundo secular. E ele orava ali, todos ali falando, cada um do seu modo, conforme ele recebia o batismo do Espírito Santo individualmente. E orava ali. As pessoas que estavam ali, muitas que creram, também foram batizados. Se não me falha a memória, 3.000 de imediato. 3.000 pessoas já foram naquele instante batizadas com o Espírito Santo e orando em línguas. E aquelas pessoas que não criam, não acreditavam, não seguiam a palavra de Deus, a orientação que Jesus deixou aos apóstolos. E o povo olhava para aquele povo orando em língua e começaram a caçoar, a desdenhar. Eles estão bêbados. Olhe que eles estão todos aí bêbados. Um bêbado, quando ele está embriagado, ele fala a voz arrastada, engrolada, não é assim. Mas era um linguajar diferente de uma língua enrolada. Era um linguajar próprio. Quem é batizado pelo Espírito Santo sabe que é verdade, é um falar próprio, e cada um tem o seu próprio falar. E eu que não tiver o dom da revelação do que fala aquela e a outra pessoa em línguas, eu não sei traduzir. Só quem tem esse dom. Então, a gente até pode compreender que aquelas pessoas que não têm uma vida com Cristo, não entendem a palavra, não seguem esta palavra, possa até pensar como assim eles pensaram naquela época de logo a seguida após Pentecoste. E começaram a... Eles estão embriagados e começaram a, vamos dizer, o que a gente diz, mangar deles ali, caçoar, zombar deles. Teve que ir até o Pedro interceder de imediato. Ele começou a usar a palavra e direcionou a palavra explicando o que era o orar em línguas, que todos ali estavam cheios, revestidos com o poder do Espírito Santo. É bem assim, está aqui meu copo de água. Aqui ele está quase na metade, né? Não está cheio, nem está seco. Ele está pela metade. Quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo e ora em línguas e jejuma, esse Espírito Santo, que são, como ele diz, a palavra diz, são rios de águas vivas, eles começam a transbordar, como se eu botasse água no interior desse copo, transbordando, chegasse, ele topasse aqui na borda do copo e ali ele derramar. E o Espírito Santo é assim. Quando o Espírito Santo está em nós,
verdadeiramente o poder dele, ele extrapola esse invólucro que é o nosso corpo. O Espírito Santo transborda como transborda as águas daquele copo. Ele transborda em nós, transborda, porque ele é poderoso para agir na sua vida, mas também ele faz com que nós transbordemos. Aqui está meu copo de água. Eu estou com sede, eu bebo. Se alguém chega a mim, está com muita sede e eu tenho muita água, aqui a pessoa vai saciar a sua sede, vai transbordar essa água e a pessoa vai saciar da sua sede. Bem assim o Jesus disse: quem bebe da minha água, ou seja, quem está com o Espírito Santo, não terá mais sede. Mas essa água que você bebe, que é esta aqui, você tornará a ter sede. Não, ele quis dizer quem tem o batismo do Espírito Santo estará pleno. E esse Espírito Santo é derramando, 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 abençoando mais e mais, poderosamente, poderosamente. E nesse momento que ali em Pentecostes, todos que estavam ali foram batizados pelo Espírito Santo, se revestiram desse poder e passaram até a ser instrumento, porque Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu voltarei para o Pai e derramarei sobre vós o Consolador. Esse derramar sobre vós, sobre nós todos, é justamente o Espírito Santo, que é vivo, são rios de águas vivas. Ou seja, o Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, ele está poderosamente em você. Tem um livro intitulado Bom Dia, Espírito Santo, de Kenneth Reagan. Se vocês já leram, sabe qual é o conteúdo. Eu aconselho que vocês comprem este livro. Bom Dia, Espírito Santo, é o título do livro. Kenneth Reagan. Então, esse livro, ele nos incentiva, nos esclarece que nós temos que conversar, de ter essa proximidade plena. Se eu estou com um filho aqui que chega, coloca a cabeça no meu peito, eu dou um carinho para ele, eu estou tão próximo dele, né? Mas esse Espírito Santo, ele está mais próximo até do que aquele filho que chega próximo de nós. Porque ele está em nós. E ele está ali pronto. É o nosso consolador. É o nosso ajudador. A gente passa o dia todo, faz tudo o que a gente deseja. Talvez quando acorde até faça uma oração. Mas a gente se esquece. Se esquece que aquele Deus não é aquele que está lá em cima. Ele está em nós, porque esse Espírito Santo que está em nós, quando você é batizado pelo Espírito Santo, ele está em nós, não está lá em cima. E ele só está esperando o comando. O comando é a proximidade. É você conversar, você desabafar, você falar dos seus anseios, da sua vontade,
dos teus desejos, colocar esses caminhos todos que você deseja na mão do Espírito Santo. O nosso espírito tem que, desde de manhã, estar, logo quando acorda que você vai orar, você direciona a palavra a Deus e ao Espírito Santo. O meu espírito se conecta ao Espírito Santo. E ali o poder já está pronto para, durante todo o seu dia, ele executar a vontade dele, mas ele não despreza a sua vontade. O que você deseja, que é legítimo, que tem uma fundamentação para que o Espírito Santo possa lhe beneficiar. Você sabe que numa guerra existem as bombas nucleares. Elas estão naqueles países, potências do mundo, cada um, a China tem várias, a Coreia também tem, os Estados Unidos tem, a Rússia tem as bombas com ogivas nucleares. E o que é necessário para uma bomba daquela entre em ação e seja capaz de fazer uma destruição de uma população inteira, de um país inteiro, em um segundo? É acionar. Esse nosso Deus, esse poder que nós temos do Espírito Santo, ele é muito maior do que qualquer bomba nuclear. Só que a bomba nuclear é usada para fazer a destruição. Mas o que a gente tem, que é um poder absoluto, um poder inigualável, que qualquer coisa que a inteligência mais próspera, mais, vamos dizer, de QI, de um ser humano, de um cientista, possa fazer, não é capaz de 1 milímetro do poder que o Espírito Santo tá para agir. O que é necessário você acionar aquela bomba nuclear? Acionar, apertar o botão. Mas o Espírito Santo que está em você não precisa acionar nenhum botão. Ele está ali te ouvindo. Ele está em você aqui, olha, nos falando, nos intuindo. Quando eu vim aqui para a rádio hoje, e agradeço a audiência sua, que está sempre na audiência do programa A Palavra Genuína, que vai de terça a domingo, todos os dias de terça a domingo, das 10h40 em diante, com as reprises. E você que está no Instagram, muito obrigado, viu, pela audiência. Peça os seus contatos também aí, olha. Vamos assistir, vamos ouvir esta palavra genuína, que é uma boa palavra que edifica. E a nós, nossos amigos aí do canal de YouTube, Rádio Gael, _ Evangelho de Deus, faz o joinha para incentivar a nossa rádio, certo? Então, quando eu vim aqui para a rádio, para esse canal, para falarmos, conversarmos sobre a palavra, eu não tinha o que falar, entre aspas. Eu não preparei, porque muitas vezes eu preparo alguma coisa que me serve de roteiro, mas a grande maioria das vezes eu não preparo nada. E hoje foi um desses dias que eu não preparei. Eu sentei aqui e eu disse, é contigo, meu Deus, é com o Espírito Santo, para levar o que o nosso amigo, nossa amiga está precisando. Essa palavra genuína que o Senhor sabe quem precisa ser alcançado, quem precisa estar firme nesse roteiro que é uma vida que Deus quer no direcionamento, no cumprimento da sua palavra, porque aí o poder do Espírito Santo ele se manifesta. Então, quando eu sentei aqui,
eu pedi a Deus, ao Espírito Santo, fala o que o Senhor deseja. E é bem assim nas nossas vidas. Peça ao Espírito Santo e ele está em nós. Ele está pronto para nos atender. Você entende que poder nós temos? Que poder nós temos? Ele diz que farão coisas mais até do que eu fiz, disse Jesus. Eu já fui professor de medicina da Universidade Federal de Alagoas. E também nos hospitais, aqueles residentes procuravam acompanhar meus atendimentos. E eu ensinava com todo boa vontade para que eles aprendessem e fizessem o melhor durante o exercício da vida dele como médico, assim que se formasse. Ou já formados também, alguns residentes, recém-formados. Então, eu queria, quando eu ensinava, que eles fizessem um exercício da profissão dele tão bom ou até muito melhor do que os meus conhecimentos. Eu fui um ajudador, compreende? O Espírito Santo é o nosso ajudador, porque Jesus disse na sua palavra: eu vou ao Pai, eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Consolador, o Consolador da sua vida. Quem é o que consola? Você está triste. Quem é que te consola? Quando você está bem triste, na sua casa ali, quem é que vai te consolar? Pode ser que seja seu esposo, a sua esposa, pode ser um filho. Às vezes você está com tanto problema, um filho dá um carinhozinho para você. Aquilo ali é um bálsamo, não é? Você sente isso, você sente esse carinho de, meu Deus, qual um pouquinho desse carinho que um filho dá para nós já alegra tanto o nosso âmago, nossa alma, não é? Nós somos o Filho de Deus também, co-herdeiro de Cristo, quando você tem o batismo do Espírito Santo. Quem nos consola a todo instante? Aquele que está próximo. Quem consola aqui no plano secular, quando você está triste? Aquele mais próximo de você, seja a sua esposa, seja um filho, não é assim? E nós que temos um poderoso para nos consolar, um poderoso, maravilhoso, um correto que ensina os caminhos verdadeiros que devemos seguir, que devemos seguir. Então, esse Espírito Santo, ele está em nós como nós estamos assim na nossa casa, não é? Se sua casa está limpinha, a sua cama está organizada, o lençol cheirosinho, travesseiro confortável, a gente se sente tão bem, não é? Bem assim, o nosso espírito, quando nós atuamos fazendo o que agrada ao Senhor, corrigindo os caminhos errados de outrora, aqui em nosso espírito é morada do Espírito Santo. Como é que está essa residência do Espírito Santo que é em você quando você é batizado pelo Espírito Santo? Quando você está cheio de amargura, de ódio, de ressentimentos, de pensamentos errados, de vingança, né? De descaminhos, você acha que ali em você vai ser um ambiente agradável para o Espírito Santo poder agir com toda a fluência, abençoando os seus caminhos? Não vai ser. Não vai ser. Então, cada dia você tem que limpar
o teu espírito. Como? Fazendo o que é certo. Quando sua casa está suja, você pode pagar até um faxineiro para ir ali limpar. Mas esta casa aqui, o teu espírito, ninguém pode limpar por você. Então, somente nós é que podemos deixar a estrutura desse ambiente plenamente saudável para o Espírito Santo agir, para os próprios nossos benefícios e para que nós possamos também ser instrumento dele. E se você ainda quiser mais que esse Espírito seja pleno em ação com você, não só os caminhos certos, você pode jejumar também. Jejum não é que o jejum vai trazer o Espírito Santo mais presente, não. Ele vai deixar o teu espírito mais ligado, mais conectado, porque você, quando você faz o jejum, você submete a carne à proximidade maior do seu espírito, que quando você está muito com alimento, o espírito tem menos possibilidade de o Espírito Santo manifestar em você. E o jejum é justamente para a conexão, entende? Estar mais presente, mais próximo. Entendeu? Mas é tão somente o jejum. Você não toda hora está em jejum. Mas é também um caminho reto, que aí o Espírito Santo pode agir com facilidade na sua vida. Entendeu? Agora, tem pessoas, eu mesmo sou uma dessas, viu? Uma dessas pessoas, que quando eu faço jejum, depois de 6 horas a 8 horas de jejum, meu Deus do céu, eu já estou naquela agonia para voltar a alguma refeição. Passaram essas 6, 8 horas, meu organismo começa a se adaptar mais. Mas as 6 horas iniciais, elas, para mim, são mais difíceis. Então, se você faz jejum, que eu aconselho, pelo menos uma vez ou duas por semana, nós temos que jejuar para poder ter mais essa fluência do Espírito Santo, entende? Mais essa proximidade mais evidenciada. Agora, quando você faça jejum, não fique nervoso, não fique nervosa. Eu, por exemplo, eu digo que depois de... Eu faço jejum geralmente de 12 horas. Acordo, não como e só volto a me alimentar às 6 da noite. Meu Deus do céu! Quando eu saio do jejum, eu como um boi inteiro. Né? E eu já fico nervoso quando eu estou com muita fome. Não sei se ocorre com você também isso. Então, tem pessoas que fazem o jejum, mas esse jejum, muitas vezes, ele é danoso para o pessoal da sua casa. Porque você faz o jejum e fica também nervoso ou nervosa, e as pessoas de casa que aguentem. Não é possível, né? Você ficar nervoso por conta do jejum e também contagiar no nervosismo as pessoas de casa. Então, às vezes acontece isso, né? Então, veja qual é o jejum que você está precisando. Minha esposa, por exemplo, ela disse: olha, se você quiser me punir em alguma coisa, me deixe sem falar por um bocado de tempo, porque eu tenho aquela, a gente diz na medicina, aquela logorreia, que é a vontade de estar falando, falando, falando. Ela disse que a coisa mais difícil para ela é não estar falando, não estar conversando. Então, que jejum você que precisa? Talvez aquela coisa que está com mais dificuldade, não é? Com mais dificuldade de coibir.
No caso da minha esposa, a fala. No meu caso, a comida. Por falar em comida, com que você está se alimentando todo dia? Você está. Aí você diz: não, eu sou forte aqui, ó, faço academia, a minha alimentação é aquela regrada, saudável. Outras pessoas não se preocupam tanto, são mais gordinhas, são mais obesas, né? Mas eu estou perguntando com que você está se alimentando. Esse perguntar do que você está se alimentando, não estou me referindo ao alimento físico. O que você vai desenvolver é conforme você se alimenta. Por exemplo, no alimento físico, se você come comida gorda, você vai engordar. Se você tem aquela comida regrada, você vai manter ou magro ou, como dizem, forma. Mas, na vida que eu estou falando, a vida espiritual, qual é o alimento que você está entregando, proporcionando ao teu espírito? Seu espírito está se alimentando de quê? Se seu espírito estiver só se alimentando das coisas boas, da retidão do proceder em Cristo, muito bem, você está agradando o Senhor. Se você está alimentando o seu espírito com coisas ruins, com mágoas, com a permanência de sentimentos danosos para as outras pessoas e, com certeza, mais ainda para quem assim age. Então, você está alimentando o seu espírito com as coisas do mal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Alimentai o vosso corpo e também o vosso espírito, com todo zelo. Porque a palavra de Deus diz: em tudo tereis prudência. Você não vai comer, como eu disse na brincadeira, um boi, porque seria imprudente. Você não vai comer uma comida extremamente gordurosa se você está com as gorduras do sangue alta, ou se você está obeso. Eu já vi, inclusive, um irmão meu, ele vai comer uma picanha, aquela lapa de gordura, a primeira que ele come. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso, pô. Isso vai entupir suas artérias. Então, esse espírito que nós temos, ele precisa do alimento que seja para ele estar em forma. O alimento que um personal trainer lhe orienta é aquela comida que seja regrada. E você, quando atende aquela orientação do personal, você está agradando o personal, certo? Agora, quando nós alimentamos o nosso espírito com as coisas boas, com o caminho reto, nós estamos agradando o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, agradecemos a sua audiência. Rádio Gael, daqui de Maceió para o mundo, levando esta palavra genuína. Muito obrigado pela sua audiência. Dizer que você pode entrar em contato pelo zap da Rádio Gael, que o telefone 82 é o prefixo de Alagoas. O telefone daqui é 991437271. Inclusive, quero dizer a você, você pode ser um colaborador com essa rádio, com essa estação Sistema Gael de Comunicação, que aqui é um instrumento de Deus, é uma obra missionária. Então, se você quiser fazer uma oferta através do Pix, rádio, aliás, a chave do Pix é 82991437271. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe os teus caminhos, a sua família, a sua prosperidade, e até amanhã, ao vivo aqui na Rádio Gael, a partir das 10h40.
E também aqui no Instagram, muito obrigado, porque vocês estão sempre conosco, ligadinho, tanto pela rádio como pela Instagram ou pelo canal do YouTube, e que nós façamos o joinha e também leve essa informação para os seus contatos, para eles seguirem o Instagram Rádio Gael Underline, ou a qualquer hora o canal do YouTube Rádio Gael Underline Evangelho de Deus, ou a estação de Rádio Gael, que é 24 horas. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém?